Abre o livro dos Salmos, capítulo 55. Eu vou ler só alguns versículos, tá bom? E eu confesso que foi coisa bem assim rápida, sabe? Foi uma coisa que eu terminando de falar com ele, Deus me levando para esse texto, né? A gente vai ler o versículo 1 do capítulo 55 do livro dos Salmos e o versículo 17 e 18, tá bom? A gente vai ler só esses 3 versículos, tá? Quero aqui agradecer ao Glauber pelo convite, por mais uma vez confiar na gente, tá bom? Por mais uma vez dar para a gente esse voto de confiança. Eu sei que aqui é uma família e é uma família séria, uma família doutrinada, uma família com sede, né? Com sede de palavra, né? Então a gente tem que tentar dar alguma coisa, né? Mas a melhor coisa vinda é da parte de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, o versículo 1 diz assim, do capítulo 55. Inclina, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração e não te esconda da minha súplica. Versículo de número 17. De tarde, de manhã e à noite orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Versículo 18. Livrou em paz a minha alma da guerra e me moviam, pois eram muitos contra mim. Meus irmãos, antes de entrar bem no texto, eu não vou me alongar muito tempo. Estou com minha filha, está com 2 dias com febre, né? A gente está com suspeita de achar que deve ser a Covid. Então, de cara, já quero pedir oração aos irmãos pela minha filha, tá? Ela tem 2 anos e 4 meses. Peço a vocês oração. Então, eu não vou me estender muito, porque daqui a pouco eu tenho que voltar para ajudar minha esposa a cuidar dela, tá bom? Mas como a gente marcou e todo compromisso a gente deve honrar, então vamos meditar na palavra de Deus. Quando eu leio esse texto, quando eu li, me chamou muita atenção o versículo de número 17. Versículo 1, você vê que Davi, ele pede para Deus inclinar os ouvidos para a oração dele. Parece que esse versículo mostra para a gente que não é a primeira vez que Davi orou. Esse versículo nos mostra que parece que Davi já vinha orando, ó. Parece que ele já vinha pedindo a Deus alguma coisa. A ponto dele de chegar e dizer assim, inclina teus ouvidos para as minhas orações. É como se ele estivesse falando assim, Deus, eu te pedi na semana passada, eu te pedi no mês passado, eu já estou com 2, 3 meses com esse problema e parece que tu não está me ouvindo, não. Parece que tu está dando mais ênfase para a oração de A, B e C do que para a minha oração. Aqui você vê que Davi está chamando verdadeiramente a atenção de Deus. Ei, ouve a minha oração. Inclina teus ouvidos para a minha oração. Atenda os meus pedidos. Esse pedido de Davi parece um pedido de uma pessoa que está desesperada. E às vezes o problema realmente, né, irmãos, nos deixa desesperados. Desesperados por uma resposta, desesperados pelo milagre, desesperados, né, por um imediatismo. E a gente é aquela geração do imediatismo, né? A gente ora hoje, à tarde, e já quer que Deus faça amanhã. Eu não estou dizendo que ele não faz na mesma hora. Eu acredito no poder da oração. Aleluia. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu acredito na oração de quando você dobra os seus joelhos, você já levanta um troféu na mão. Eu acredito. Mas a gente não pode ser negligente e muito menos ingênuo em colocar na cabeça o imediatismo e porque Deus não fez no dia seguinte da oração, você ficar decepcionado com ele.
Aliás, eu costumo sempre dizer, como se decepcionar com ser perfeito? Então, a maioria dos irmãos não se decepcionam com Deus. A maioria dos irmãos se decepcionam com a expectativa que criaram sobre Deus. Então, você se decepciona com você mesmo. Porque Deus é tão perfeito, meus irmãos, que não tem nem como você se decepcionar com ele. Então, a gente é tipo daquelas pessoas que a gente tá com um problema, a gente quer resolver logo. Mas a partir do momento que foge das nossas mãos, e aí a gente pede para Deus agir, porque foge do controle das nossas mãos, a gente tem que entender que não é no meu tempo. A gente tem que entender que não é no meu imediatismo, é no tempo de Deus. E sabe por que o tempo de Deus dói? Porque Deus não tem um calendário. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Passado, presente e futuro é para nós. E eu vou arriscar ainda aqui. Recentemente a ciência disse que não existe nem passado e nem existe futuro. O que existe é o agora. Mas isso aqui é uma teoria científica. Mas no mundo de Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Deus não tem um calendário para dizer, ó, não, é no tempo dele, é na hora dele. E quando eu leio o capítulo 55, versículo 1, eu encontro alguém que já vem, ó, orando, pedindo a Deus pelo milagre, pedindo a Deus por um livramento, pedindo a Deus, sabe, pela porta aberta, enfim, alguém que já vem pedindo. Então você vê que o homem que é segundo o coração de Deus, o homem que Deus tanto fala na Bíblia, diz, ó, por amor a Davi, por amor a Davi, por amor a Davi, né? Deus honrando as outras gerações, né? Fazendo promessas e honrando as promessas por amor a Davi. Você vê que o homem que realmente Deus escolheu para ser o rei de Israel, ou o melhor rei que já passou, em seu momento de angústia, ele se desespera, a ponto dele chegar para Deus e dizer, Deus, olha para mim. Deus, ouve as minhas orações. Em outras palavras, é como ele estivesse dizendo, eu já estou cansado de vir aqui bater na tua porta, eu já estou cansado de vir aqui e te chamar. Aí vem o versículo 17, e aqui eu achei a coisa mais linda. No versículo 17, ele diz assim, ó, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. Ele está dizendo, ó, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Se fosse na nossa geração hoje, falando bem abertamente, meus irmãos, a gente ia dizer que a maioria de nós, vamos dizer que a gente não tem tempo. Que a gente vive uma vida tão corriqueira, que se a gente fosse tirar esses 3 horários para orar. Eu entendo, Davi, ele disse que vai tirar esses 3 horários, porque era a cultura judaica. A cultura judaica daquele tempo era assim. Quem é que lembra de Daniel? Orava 3 vezes ao dia. Então, você pegar uma cultura de um povo e aplicar na nossa cultura, que é totalmente antagônica deles, eu sei que é difícil. Mas existe um filósofo chamado Karl Popper, ele diz assim, tempo a gente não tem, tempo se cria. Então, se a gente não tem tempo e tempo se cria, então essa criação deste tempo, das 24 horas que você tem, vai depender da tua necessidade. Preste bem atenção. Se fosse algo que a gente tivesse um parente, se a gente tivesse alguém muito amado no hospital, se a gente tivesse alguém precisando de alguma coisa, que o sofrimento daquela pessoa gerasse em nós também sofrimentos, sejamos bem honestos, meus irmãos, a gente encontraria tempo para orar.
A gente parava tudo que estava fazendo, encostava no canto, levantava um clamor por aquela pessoa amada. Então a gente criou um tempo no meio de uma vida corriqueira. Então, se a gente cria tempo, eu pergunto, por que a gente não coloca isso como hábito na nossa vida? De tentar orar essas 3 vezes ao dia. Dependendo da situação de certas pessoas aqui que estão me ouvindo, já fizeram isso. Eu confesso, final de semana agora, passei por um aperto muito grande, né? Uma calúnia. E eu achei horários, irmão, para orar. Porque crente é assim, crente só ora quando está na prova. Crente só encontra o momento de orar quando está, sabe, na dificuldade. O crente só corre para Deus, é filho, né? Filho só corre para o pai quando cai, né? E se machuca. O filho só corre para o pai quando está com medo, né? O filho só corre para o pai quando quer alguma coisa. E assim a gente. Mas a minha oração e minha pregação nessa noite é que você não espere esse momento chegar. Que seja algo. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Minha oração, minha palavra para você nessa noite é que você não espere as coisas acontecer. Crie um relacionamento entre ti e Deus no dia a dia. Eu tenho uma certa conhecimento teológico e digo para vocês, com todos os estudos teológicos que eu tenho, não precisa de formalidades para falar com Deus. Você não precisa preparar o cenário para falar com Deus. Jesus disse, entra dentro do teu quarto, fecha a porta e ora. Mas se não for dentro do quarto, pode ser dentro do banheiro. Se não for dentro do banheiro, pode ser dentro do carro, dirigindo, ouvindo aquela música e a mente em Deus. Se não for no carro, pode ser na moto, pode ser de bicicleta, pode ser caminhando. Mas assim, tire esses pelo menos 3 vezes ao dia para falar com quem verdadeiramente você depende. Não vamos esperar as coisas acontecer, não vamos esperar as situações acontecer para a gente colocar isso em hábito. Não, vamos nos proteger antes, vamos, sabe, criar um laço realmente né, de experiências, porque a conversa gera experiências, a conversa gera intimidade, a conversa gera conhecimento, a conversa gera liberdade. Então, quando você conversa com Deus, você tem todos esses atributos que eu estou falando. Tem gente que conhece Deus mesmo, tem outras que só vive da experiência e do milagre dos outros. Por quê? Eu confesso, eu já tive essa experiência. Eu já tive a experiência de sair de manhã, orar em casa de manhã, e à tarde eu entender o motivo da qual eu orei pela manhã. E você vê Deus, olha como Deus é maravilhoso, como Deus sempre esteve com a gente. A gente é que poucas vezes estamos com Ele. Então a coisa não é de lá para cá, é daqui para lá. Então ele vai dizer, Davi vai dizer, ó, de manhã, à tarde, ao meio-dia, orarei, clamarei, e ele me ouvirá. Preste bem atenção, ele está falando, orarei, clamarei, ouvirá. Tudo, todas essas frases, ela dá um sentido de futuro. Não é orar, orarei, clamarei e ele me ouvirá. Ele está dizendo, a partir de hoje, eu vou te clamar, vou te pedir, até o Senhor fazer. Outra coisa importante, pediu, persevere no pedido. Só pare quando ele fizer. A maioria da gente entra até na oração, sabe, empolgado, aquela, sabe, Deus vai fazer, aí a gente cansa. A gente desiste no meio do caminho. Mas a gente sabe, a Bíblia nos ensina que a vitória não é para quem fica no meio do caminho, é para quem continua
no caminho. É para quem persevera, é para quem vai até o fim. Lembra uma das promessas lá no Apocalipse, das igrejas? Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer e ao que vencer. Ao que vencer, ou seja, nem todo mundo vai vencer, mas o perseverante, esse sim. E ele fala assim, ousadamente, dizendo assim, e ele ouvirá a minha voz. Pense um homem ousado. Se eu te perguntar agora, meus irmãos, a irmã acabou de orar antes de eu pregar. Se eu fosse perguntar, qual é a certeza absoluta que Deus te ouviu? Aí você vai dizer, eu tenho certeza que ele me ouviu porque ele está em todos os lugares. Amém. Mas eu faço a segunda pergunta, que essa segunda é a que me chamou a atenção quando eu li. E o que é que nos garante que ele vai atender as nossas orações? Porque entre ouvir e fazer são duas coisas totalmente diferentes. Entre ouvir e fazer. E aqui é onde entra o segredo, é a nossa perseverança. O filho, quando quer algo do pai, ele pede tanto, que o pai, que tinha um coração de pedra, vai se tornando um coração de carne, vai ficando mole e acaba cedendo. Eu tenho um relacionamento com Deus, irmãos, e eu dou muito exemplo do filho com o pai, porque é assim também a gente com Deus. Somos filhos, ele é o nosso pai. Ele nos entende, ele nos conhece, e quando a gente pede, não desiste do que a gente está pedindo, uma hora ele cede, uma hora ele faz. Só para ver o sorriso no nosso rosto, só para aumentar a nossa fé, só para mostrar que a gente está no caminho certo, só para mostrar que a gente tomou a decisão certa. Qual é a decisão certa? De segui-lo, de servi-lo, de honrá-lo, de viver para ele. Então ele está dizendo assim, olha, eu vou clamar e ele vai me ouvir. Olha a ousadia de Davi. É aquela história, eu vou clamar e ele vai fazer. Ninguém precisa acreditar. É você quem tem que acreditar. Quando eu li esse texto, me chamou muita atenção, porque ninguém que está do lado de Davi precisa acreditar na oração dele. A única pessoa que tem que acreditar no que orou é você. É você. Você tem que levantar de joelho já com um troféu na mão, como já tivesse ganhado, crendo e esperando que se ele não fizer agora, ele faz amanhã, faz depois. E o versículo 18, para a gente encerrar, vai dar 11 horas, o versículo 18 diz assim, livrou em paz a minha alma da guerra, que me moviam. Versículo 18 parece que já é resposta do versículo 1. O versículo 18 já é a resposta do versículo 1. Quando ele chama, Deus inclina teus ouvidos, no versículo 18 ele já está dizendo, ele me livrou em paz a minha alma da guerra. Ou seja, o versículo 18 mostra que no versículo 1 ele estava angustiado. Mostra que verdadeiramente ele já vinha conturbado, a sua alma já estava perturbada. Perturbação esta que era pelo problema e porque, mesmo diante do problema, ele orou e Deus não respondeu. Mas no versículo 18 ele está dizendo assim, olha, ele me livrou. Na cabeça dele, agora, sabe o que é que veio? Não tenho dúvidas, a Bíblia não diz, mas não tenho dúvida, é que valeu a pena ter continuado orando, valeu a pena ter insistido no problema, valeu a pena continuar, entendeu? Buscando, valeu a pena continuar martelando de manhã, de tarde, meu dia, de manhã, de tarde, meu dia, porque eu sabia que ele não ia me decepcionar. E ele está falando de uma guerra que movia ele. No contexto, era a guerra contra os seus inimigos. Você pegar o capítulo 54, 53, 55, você vai ver que os inimigos cercaram ele e ele estava angustiado a ponto de pedir a Deus um livramento. Mas quando a gente fala de guerra, não existe só a guerra física, existe a guerra emocional. E, para mim,
particularmente, a guerra emocional é pior do que a guerra física. A guerra psicológica é pior do que a guerra física. Aquela guerra que está dentro da nossa mente. A guerra da ansiedade, o que tem de gente que... E hoje, né, é a doença do século, hoje é a ansiedade, né? É o que tem de gente sofrendo. O que tem de gente que está com a guerra por dentro. O que tem de gente que quer ter paz, quer dormir bem, quer acordar bem, mas ainda não encontraram o verdadeiro Deus, o Deus que dá paz. Jesus disse, a paz que eu dou não é igual à do mundo. Tem pessoas ainda que não tiveram o privilégio que eu e você tem. Qual, Senhor? De conhecer a Deus. O privilégio de, um dia, de ter sido liberto dessa guerra que nos moveu. Se hoje eu fosse aqui conversar com cada um aqui, alguém ia dizer, eu sofria disso, eu sofria daquilo. Minha mente era assim, hoje a minha mente agora é assim. Pois é, cada um de nós temos as nossas guerras. Mas o clamor, a oração, acalma a guerra que nós carregamos dentro do nosso coração. O clamor e a oração acalma a guerra que às vezes nós carregamos na nossa mente. Se tiver uma coisa, meu irmão, que te dá paz, é só oração. Não tem pra onde correr. A oração era assim, é uma coisa tão linda, meus irmãos, que a oração, e eu não tenho um pingo de vergonha de dizer isso para os irmãos, conheci isso na prática, tá? A oração te afasta do pecado, mas também o pecado te afasta da oração. Então tu só tem um, tu decide. Aí, não, você está com medo, tem medo de pecar, tem medo de ofender Deus? Ore. Quanto você mais ora, mais você cria nojo do pecado. Quanto você mais ora, mais você tem a mente em Deus. Quanto você mais ora, mais você acerta nas suas decisões. Quanto você mais ora, mais você reflete antes de tomar uma decisão. Quanto você mais ora, mais Deus fica teu amigo e teu conselheiro. Digo isso por conhecimento de causa. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fala muito em Deus e conhece Ele pouco. A gente fala muito de Deus, mas a gente ora muito pouco. E se você ora, oração é conversar. Então, se você conversa pouco com Deus, pouco você o conhece. Mas quanto você mais fala com Ele, mais você vai conhecê-lo. Então, se aproxime da oração. Busca. A gente está vivendo um tempo, meus irmãos, que só a graça, só Deus, para nos colocar de pé, para animar a nossa fé nele. Se você começar a botar o hábito de ler, e principalmente de orar, você vai se sentir incomodado no dia que você não for orar. Eu vou repetir de novo. Quando você começar a orar, no dia que você não orar, você vai se sentir incomodado porque você não orou. Tem uma oração judaica que todo judeu faz quando acorda. Ele diz assim: sou grato a ti, Rei vivo e eterno, por restaurar a minha alma com misericórdia, com lealdade. Por que eles fazem essa oração logo toda manhã? Porque eles, na cultura deles, eles entendem que quando o ser humano dorme, a alma sai. Quando acorda, a alma volta. Isso é uma teoria deles. Mas o que eu acho bonito é que todo judeu, logo pela manhã, eles oram. Antes deles colocarem o pé no chão, na cama, eles fazem esse tipo de oração. Não é à toa que Israel é o povo escolhido por Deus. Não é à toa que você vê a promessa: Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque é um povo dedicado. É um povo que busca. É um povo que não é só de fala. É um povo que pratica. E o que a gente está vivendo hoje, e o que eu encontro muito hoje, é um mundo de muitas falas.
Fala, age pouco. Né? Eu sempre costumo dizer, melhor do que dizer algo é ter algo para dizer. E se você não tem nada para dizer, pratique. Pratique. Habite o silêncio e ore. E leia. E devagarzinho você vai ver as coisas mudando na sua vida. Então, eu finalizo dizendo para vocês com o versículo 55 e versículo, deixa eu só, versículo 22. 55, 22 diz assim: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Isso aqui é de quem já está com a vitória na mão. Essa declaração é de quem começou orando, não tinha nenhuma resposta. Depois, lá na frente, no versículo 18, obteve a resposta da parte de Deus. E agora ele está dizendo o seguinte: lança, agora ele está dando conselho, lança. Ele está dando conselho para aqueles que não passaram por aquela experiência que ele teve. Então a nossa vida é assim, meu irmão. Você vai orar, Deus pode calar, mas vai depender da tua perseverança. Daqui a pouco vem a resposta. E no final, você vai contar testemunho e vai dizer: confia, lança os teus pés sobre ele, busca. É assim, meus irmãos, que a gente faz. Né? Você tem uma vitória, depois você vem aqui, conta para um, conta para outro, né? E é por isso que isso é a importância, muitas vezes, a gente ouvir um testemunho de A, B e C. Por quê? Porque essas pessoas passaram por aquilo e está nos ensinando como passar. Então, o salmista ensina aqui, no versículo 1, ele clama, diz, inclina os teus ouvidos, ele se mostra desesperado. No versículo 18, ele fala que Deus livrou da guerra que o movia, né? E no versículo agora 22, ele está agradecendo a Deus e dando conselho para aqueles que estão vindo atrás dele. Então, fique com essa palavra em nome de Jesus, que você consiga colocar aí na sua agenda, né? Se você não conseguir orar as 3 vezes durante o dia, ora pelo menos 2, enfim, e quebre toda a formalidade, tá bom? Você pode orar quando você estiver no seu emprego, você pode orar quando você está ali, sabe, no seu trabalho, você dá um minutinho, vai ali no banheiro. Quantas vezes vou falar de mim, quantas vezes eu nem senti vontade de ir no banheiro, mas eu ia no banheiro, ficava na frente do espelho e orava ali a Deus, pedia: Deus, faça isso, Deus, aquilo, Deus. Então, você cria o tempo, porque tempo ninguém tem. Se eu for conversar com cada um aqui, entendeu? A gente vai, tem isso, tem aquilo, tem o colégio do menino, tem o emprego, tem a faculdade, tem isso. Então, assim, já que ninguém tem tempo, crie teu tempo com Deus. E não importa o lugar, não importa a forma, seja de pé, seja de joelho, seja como for. O que importa é que você não pode perder o dia. Você não pode, na verdade, passar o dia sem falar com ele. Pode ser uma oração de 5 minutos, 3, 4, não importa. O que importa é você manter-se conectado com ele. O que importa é você manter-se conectado com ele. Porque quando a gente está realmente na pior, quando a gente realmente quer um milagre da parte dele, quando a gente realmente precisa dele, a gente encontra esse tempo, né? É como se Deus olhasse para a gente lá do céu e dissesse assim: só vem atrás de mim quando precisa, né? Só vem atrás de mim quando as coisas dão errado, né? Queria que você viesse atrás de mim quando as coisas estivessem dando certo, né? Queria que você estivesse atrás de mim quando você estivesse feliz com a sua família. Eu queria esse relacionamento, não é só nesse momento em você pedir, mas sim vir conversar. Como foi, Deus, como é aí em cima, cuida da minha alma, enfim, sabe? Conversar, eu quero conversar contigo. Mas tu só vem
quando está precisando de alguma coisa. Eu não me sentiria bem, meu irmão. Eu tenho amizade com uma pessoa e a pessoa vem atrás de mim só quando vem contar com problema. Imagine Deus. Imagine Deus. Então que nessa noite a gente venha criar essa cultura dentro da nossa cultura. Que a gente venha pegar essa cultura dos judeus de orarem 3 vezes ao dia e tenta colocar dentro da nossa cultura, que às vezes a gente nem ora o dia. Passamos o dia aí estão cansados, afadigados, e às vezes a gente passa desapercebido, né? Ou muitas das vezes realmente o cansaço. Mas assim, vamos tentar fazer isso, vamos nos esforçar. E você vai ver que tudo na nossa vida é questão de hábito. Tudo na nossa vida é questão de hábito. Quando você começar a orar, daqui a pouco, quando você não orar, você vai se sentir incomodado porque você não orou. E isso vai ser bom, tá? Então, fique com essa palavra, que Deus em Cristo abençoe todo mundo, tá bom? Que coloque aí na sua agenda o horário, os momentos, em qualquer lugar que você estiver, né? Um momento que esteve sozinho, corra ali, fala, levanta a voz, fala com Deus, enfim. Mas não perca esses momentos. Porque a vida nossa é passageira, a vida é muito curta, muito rápida, entendeu? Então vamos dar o nosso melhor para ele. Se ele dá o melhor para a gente, então nada mais justo do que a gente dar o melhor para ele. E qual é o melhor que a gente pode dar para Deus? É o nosso tempo. É o nosso tempo. Tá? A nossa vida a gente já entregou. Então se a gente já entregou a nossa vida, a gente já entregou toda nossa família, todos os nossos patrimônios na mão dele, o que é que falta? O nosso tempo. Falta o nosso